Salve, salve alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Gestão de A a Z, um podcast aqui que sempre traz insights, ideias, conversa com pessoas interessantes, pessoas que são muito feras no mercado, assim como o Anderson Teixeira aqui, que é um profissional que atua no mercado de trabalho mais voltado para a área de gestão de carreira, recursos humanos, recolocação no mercado de trabalho. É um assunto muito legal e muito interessante, né? Principalmente aí para os nossos estudantes que estão naquele aquele anseio, né? Olha, como que eu me coloco no mercado, né? Quais são as principais dicas, né? Então, o Anderson aqui vai trazer muita informação bacana. E hoje nós temos a presença aqui também da professora Priscila, né, que está diretamente dos estúdios Globo, né? Porque olha o fundo dela, que coisa linda, né? Olha lá, parece um cenário de televisão, né, professora? Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, nosso convidado, professor Adriano. Realmente um tema muito interessante. Tenho muitas perguntas para serem feitas para o Anderson, né? Fazer o papel aqui dos nossos alunos. E o pessoal que está acompanhando a gente hoje, né, ao vivo, manda aí também no chat as perguntas de vocês. Vamos aproveitar aqui toda essa experiência que o Anderson tem e para compartilhar com a gente nesse podcast. Legal, legal, legal. Esse é um podcast, um episódio que todo mundo aprende, né? Todo mundo tem que escutar com muita atenção, aproveitar os que estão aqui ao vivo e perguntar, porque não é todo dia que a gente tem um profissional tão competente de mercado assim na área de recursos humanos para bater um papo legal aqui com a gente, né? Então, Anderson, muito obrigado pelo aceite mais uma vez estar aqui com a gente para trazer aqui alguns insights legais para os nossos alunos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai, Adriano, professora Priscila? Boa noite aqui a todos os que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles também que vão, né, acompanhar posteriormente. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Já agradeço aqui de antemão todos aqueles que participaram da aula, né, que a gente fez, né, recentemente. Foi muito bacana, teve bastante interação. Eu espero, né, trazer um pouco de conhecimento, mas mais do que tudo trazer um pouco de luz para as pessoas que estão buscando desenvolver a carreira em RH ou em outras áreas também, né? Mas como usar essa gestão de carreira, como poder se posicionar, né? Eu tenho acompanhado o mercado há muito tempo, são 26 anos de experiência em RH, mas mais do que tudo tenho me conectado muito com o que são as demandas do futuro, né? Recentemente eu participei até de um evento da Startse que fala sobre liderança, né, exponencial com inteligência artificial e RH também. Então tem bastante conteúdo aqui para interagir e, obviamente, estou esperando as perguntas aqui para poder contribuir com todo mundo. É isso. Legal, legal. Ô Anderson, para a gente começar, né, eu gostaria de dizer, né, que uma carreira, ela não é como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Ó, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ela não pode ser assim, né, o Anderson? Eu acho que uma carreira ela precisa ser bem planejada, né? Então, acho que o ponto inicial aqui para a nossa discussão nessa noite, que eu queria traçar, é perguntar para você, então, como iniciar um planejamento de uma carreira, né? Nós temos aqui os estudantes que estão iniciando o curso em diferentes áreas da área da gestão, né? Área de administração, recursos humanos, secretariado, né? Tem vários cursos aqui. E também tem aqueles alunos que já estão terminando, né? Que são os veteranos, né? E vão Hum. agora para o mercado de trabalho. Então, como iniciar um planejamento de carreira? Bom, a gente tem alguns mecanismos que podem ser utilizados, né? Alguns modelos de planejamento de carreira. Mas uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes é que planejar a carreira é mais do que tudo tentar entender o que, que o mercado está buscando para a tua área de atuação. Então, por exemplo, digamos que você está iniciando agora a faculdade, então você está iniciando uma carreira. Comece a olhar para o LinkedIn para as posições, vamos dizer assim, seniors, né? As posições mais perto do especialista. O que que o mercado está pedindo para essa posição? E aí você começa a medir, por exemplo, o que, que falta para você desenvolver em termos de habilidades técnicas ou comportamentais, ou para trabalhar num negócio específico, né? Uma dica, por exemplo, é você pegar e listar essas habilidades técnicas ou comportamentais, e aí você pega e fala assim, ok, de 1 a 10, o quanto que eu me sinto bem ou
com boa experiência para cada item. Dá uma nota. Quando você dá uma nota, você sai daquela questão mais genérica de, eu me acho uma pessoa, um profissional que sou muito bom nessa técnica aqui, vamos dizer assim, de recrutamento de seleção, ou não, eu acho que eu sou um profissional que não estou tão bem ainda com essa experiência, ou não tenho experiência. Então, quando você dá uma nota para você, você consegue ter uma clareza. Ok, digamos que eu dei uma nota 5 para a minha experiência como RH, como um profissional que tem uma experiência técnica em avaliação de performance, por exemplo. Uma experiência bem técnica de RH. E aí você se pergunta, tá, o que falta para eu chegar num 6 ou um 7? Será que a empresa atual que eu estou trabalhando, ela me permite chegar nessa experiência? Porque é difícil você pular de um 5 para um 9. Então, o ideal é você ter pequenos pulos, né? Pequenas caminhadas ali para ir desenvolvendo. E essa é uma métrica muito sua, né? Em paralelo, o que você pode buscar? Dependendo da interação que você tem com os seus gestores, ou com mentores, ou com consultores, ou com alguém de uma faculdade, um professor, por exemplo, outro especialista, tentar ter uma conversa de feedback para entender se aquela experiência que você está desenvolvendo realmente está te agregando valor, né? Então, essa é uma primeira dica, que é fácil você fazer, né, uma gestão rápida de se autoavaliar. Quanto eu sou bom em determinadas experiências. A partir dali, você começa a desenhar. Tá, onde que eu quero trazer o meu foco, minha energia, o meu estudo, fazer um curso técnico mais específico, enfim, para áreas que vão te alavancar mais rápido. Então, por exemplo, se você tiver uma lista de 10 habilidades, seleciona pelo menos 3 que, se você investir tempo e energia naquelas experiências, vão te alavancar mais rapidamente para chegar lá na frente. E aí as outras você vai evoluindo com o tempo. Na área de tecnologia, por exemplo, isso funciona muito, né? O pessoal que trabalha com TI, eu costumo iniciar meus trabalhos de consultoria de recrutação fazendo esse mapeamento. Vamos pegar aqui as 10 principais habilidades, por exemplo, para quem trabalha com Android ou iOS. Ok, agora vamos tentar entender quais são as áreas que você precisa desenvolver. Se você desenvolver tal área específica, como é que você vai alavancar a tua carreira? Faz sentido? Faz. Tá, como é que você vai fazer para desenvolver isso? Aí já é um processo de não só planejamento, mas começar a desenhar pequenas ações. Eu vou tirar uma certificação, vou fazer um curso, eu vou buscar, né, desenvolver essa habilidade dentro da empresa que eu estou trabalhando. E essa é uma forma de você poder entender que o planejamento não é uma coisa engessada, mas é uma coisa que vai te adaptar para o mercado conforme a necessidade do mercado. Por exemplo, agora, o que o mercado já está pedindo? Experiência com inteligência artificial. O Legal. mercado ainda não sabe, as empresas ainda estão olhando ainda como isso vai se encaixar nos processos. Mas quando eu olho como RH, por exemplo, uma coisa que eu entendo é que a inteligência artificial hoje, você tem lá, sei lá, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, enfim, outras ferramentas que estão no mercado. Mas essas ferramentas, elas vão estar dentro dos sistemas das empresas, dos sistemas financeiros, do sistema de RH, do sistema de supply chain, de logística. E aí você vai interagir com essa ferramenta dentro do seu sistema, usando os dados que você tem, para poder gerar valor para essa informação, né, e agregar para as empresas com as quais você trabalha. Essa é uma habilidade que já começa a ser buscada no mercado. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que trabalha num banco gigante do Brasil. E eles tiveram uma reunião recente, e eles falaram, olha, as pessoas que trabalham aqui na parte da gestão administrativa precisam começar a fazer cursos, certificações com IA, porque a gente precisa que as pessoas usem isso. E estão começando a trazer licenças de IA específicas para dentro desse banco, para que algumas pessoas possam utilizar e interagir, né, e usar essa informação, né, onde você ganha velocidade, você ganha qualidade, né, dentro da organização. Então, essa é uma habilidade que já está sendo requerida, e se você começar a focar em desenvolver isso, pode ser um diferencial. Dica de carreira: se você desenvolveu, fez um curso, já está usando, coloca no teu currículo, coloca no teu LinkedIn lá na área de competências, que isso vai começar a chamar a atenção do mercado. Legal, ô Anderson. Quando você estava falando aqui, veio vários insights, né, para mim aqui. Uhum. Primeiro, quando eu dava aula no ensino presencial, eu trabalhava justamente com o pessoal da área de tecnologia da informação, né? Então, tinha aqueles alunos assim que se relacionavam muito bem com o computador, né? Mal olhava para você. Então, era eles, o teclado e o computador. São os famosos programadores, né? Aquela galera que está ali lidando com os algoritmos. Então, eles não vão ter habilidades comerciais, mas sempre em uma sala de aula tem aquele aluno falador, né? Aquele aluno que conta história, aquele aluno que
conta tudo que está acontecendo e faz todo mundo rir, né? Então, olha, esse aluno ele tem habilidade de comunicação, então ele pode trabalhar, por exemplo, na área de vendas, porque muitas vezes esses alunos nem vão tão bem na parte técnica, mas eles conhecem, né? Então, olha, é o cara que vai Excelente. trabalhar na empresa de software, mas que vai visitar empresas, vai visitar fornecedores, vai prospectar clientes, né? Então, vai trabalhando essas habilidades. Então, acho que os nossos alunos, a primeira coisa que eles podem fazer, né, Anderson, é se conhecer e ver que áreas que eles querem trabalhar e como você mencionou, Sim, né, potencializar esse aprendizado, né? Um aluno falou aqui, olha, administração tem alguma coisa com RH? Tem, RH, sim, tem total interface, né, Anderson? especialista. Basicamente é uma área que correlaciona com a outra ali, mas dentro da administração, dentro da área de secretariado, dentro da área de recursos humanos, dentro de quaisquer áreas aí que vocês estejam estudando, né, tem inúmeras possibilidades. Então, em algum momento do curso você vai se encontrar, né? Olha, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, e é a partir dali que eles vão se desenvolvendo, né? Uma coisa que você falou nesse momento que eu acho que é interessante, se a gente der um passo para trás, por exemplo, o meu comentário foi mais focado para aquelas pessoas que já escolheram uma área e já querem atuar, né? E querem desenvolver as habilidades da carreira. Quando a gente fala, por exemplo, de fazer um planejamento de carreira, então, assim, eu vou escolher o curso que eu quero fazer, muitas das vezes fazer um teste de perfil te ajuda a entender. Mas se você olhar verdadeiramente, por exemplo, se você é uma pessoa mais quieta, mais introspectiva, que gosta de matemática, provavelmente você vai atuar mais com tecnologia, por exemplo, né? Se você é uma pessoa mais extrovertida, talvez você vai fazer um curso de administração, de RH, ou trabalhar com vendas, enfim. Existem essas características pessoais que facilitam o desenvolvimento da tua carreira. Não quer dizer que se você é introspectivo, você não pode trabalhar com vendas. Você pode, existem técnicas e preparação para isso, né? Tem uma série de ferramentas para isso. Mas uma coisa que é interessante é que depois que você começa o curso, você começa a entender quais são as áreas que você vai atuando, né? Existem pessoas que escolhem a carreira e seguem aquela linha de carreira. Mas existem pessoas que escolhem uma carreira, mas vão descobrindo algo que é diferente, né? Por exemplo, uma pessoa pode escolher trabalhar com tecnologia e, de repente, ele entender que ele tem habilidades de comunicação e vai atuar na área comercial e se dá muito bem e se desenvolve naquela área, né? Isso é natural do mercado. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que têm aptidão para trabalhar numa área específica, mas acabam descobrindo outras habilidades ou o mercado, né, a própria empresa, por exemplo, vai dando opções para que a pessoa possa migrar. Eu trabalhei muito tempo em farmacêutica, então a gente tinha profissionais que trabalhavam na área de customer service, mas tinham uma habilidade tão grande de interagir com o cliente que a gente, como RH e o gestor e a pessoa também, fizemos um alinhamento de carreira dentro da empresa para essa pessoa poder migrar para a área comercial. E eles trabalham, sei lá, 5 anos como atendimento ao cliente e hoje são grandes executivos de vendas em farmacêuticas, trazendo resultados e tudo mais. Então, entender como as oportunidades surgem e agarrar elas também é importante, né? Então, você precisa também estar conectado com o que está acontecendo no mercado. E, obviamente, dependendo da tua, né, experiência, da empresa que você trabalha, você vai conseguir entender quais são as possibilidades, se você realmente consegue se desenvolver dentro da empresa ou se você precisa buscar, talvez, trabalhar numa outra organização e fazer um processo de recolocação. E isso aí que você falou, Anderson, eu acho muito importante, porque por experiência própria, né? Eu acredito que os alunos da gestão, a gente é um pouco perdido no início da graduação, porque Sim. a administração nos dá uma possibilidade muito grande de atuação, né? Então você pode ir para a área do marketing, a área da logística, o RH. Então você tem várias possibilidades dentro do curso que vai te permitir uma atuação no mercado, né? Eu mesmo, quando eu comecei a graduação, eu jurava que ia trabalhar no financeiro. E aí eu fui fazer um estágio, aí cheguei lá, falei, eita, não é isso aqui que eu quero não. E aí acabei vindo para a docência. Então a gente descobre o caminho ao longo do processo também, né? E às vezes o aluno fica, e principalmente o ingressante, né? Ele já entra assim, o que eu vou fazer, né? Meio perdido. E aí ele ter essa possibilidade de migrar de profissão, de desenvolver, né? De ter essas possibilidades, eu acho legal. Agora, o que eu queria, porque, gente, o Anderson, ele é consultor, né? Então, é coach também, né, Anderson? Eu atuo como consultor de recursos humanos para projetos de RH, tanto para. Tenho experiências com empresas de negócios diferentes, né? Mas a maior experiência que eu tive foi no mercado farmacêutico.
Mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, com agronegócio e também tecnologia. Trabalho com desenvolvimento de liderança também nessas áreas, né? Hoje eu tendo mais ou menos, atualmente, são 37 líderes que eu atuo, né? Conversando com eles mensalmente sobre temas de liderança, o que envolve um coach executivo de liderança também. E faço consultoria também para profissionais que querem buscar uma nova oportunidade no mercado, seja para buscar uma movimentação de carreira ou até mesmo uma recolocação, falando de currículo, LinkedIn, né, especialista nesses temas, treino de entrevista, teste de perfis, e também a própria orientação profissional também. Uhum. O que eu queria saber de você, Anderson, não sei se já aconteceu, né, como você dá essa consultoria individual, Uhum. se você já teve algum caso de uma pessoa que queria seguir ali numa carreira, mas foi identificada ali nas habilidades que não era o perfil, não era o que daria para ela, né? Porque às vezes a gente vê que a pessoa quer um cargo de liderança, mas ela não tem aquele perfil para ser o líder, e tá tudo bem, né? Não precisa todo mundo ser líder, né? Vai ter aquela pessoa que vai fazer muito bem o papel dela dentro da equipe. Mas às vezes eu percebo que as pessoas ficam batendo cabeça. Não, eu quero esse cargo, né? E aí, como que você lida com essa pessoa, assim, numa consultoria? Acho que esse exemplo ele é clássico, né? Muitas das vezes tem empresas que promovem o profissional para ser um líder porque ele era um bom especialista, um bom profissional técnico, né? E ele não está preparado para aquele cargo. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que a gente está negociando uma parceria, uma consultoria com ela. E aí ela falou assim, ó, hoje eu lidero 3 pessoas, sou uma analista sênior, e a empresa me ofereceu a posição para eu ser promovida, para ser uma supervisora. E aí eu falei, puxa, que legal, você já está fazendo essa liderança informal, né, se preparando, né, é importante ter essa percepção que você pode ser um líder informal na tua equipe, e se preparando para ser um líder na frente. E aí ela falou, mas eu não quero ser líder. Mas por quê? Ela falou, bom, a empresa me ofereceu a posição, mas ela me ofereceu um salário muito baixo. Tipo, a diferença acho que era R$ 600. Eu falei, realmente você vai ter uma responsabilidade maior, porque ela passaria ali realmente a liderar, acho que 20 pessoas, né? Mas enfim, esse é um caso atípico. Mas o que que acontece? Existem pessoas que querem se movimentar para uma posição, mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a entender, essa posição está te fazendo feliz? É uma posição que você vai realmente se desenvolver, né? O que eu mais vejo é o inverso, é pessoas que não querem ser líderes, que não querem ter a responsabilidade de lidar com outras pessoas, né? Olha que interessante, né? Mas no exemplo específico, eu já tive experiências, por exemplo, com pessoas que estavam se desenvolvendo para a liderança, mas que tinham uma série de dificuldades. Então, assim, dificuldade de comunicação, de interação, de empatia, de fazer a gestão do processo, de interagir com outros líderes e com outras áreas, o que também é extremamente importante, né? Às vezes ele é bom na parte técnica, ele é bom na parte da gestão do orçamento da área que ele atua, mas ele tem uma série de outras dificuldades. Existem, obviamente, habilidades que podem ser desenvolvidas para reduzir essa carga de estresse da pessoa, para ela falar assim, olha, eu realmente consigo lidar com isso. Mas em alguns casos a pessoa realmente não consegue, né? Então, a gente começa a olhar para um lado mais comportamental, no sentido de que se aquela posição faz sentido para ela, né? Para que ela possa ela tomar a decisão, obviamente, de se vai seguir como líder ou não. Mas o que mais acontece acaba sendo uma variação desse tema, onde a pessoa se transforma numa líder, lidera uma equipe, lidera um departamento, uma área, tem dificuldades, começa a passar por todo aquele sofrimento, mas começa a desenvolver habilidades que ajudam ela a interagir nesse processo. Uma coisa que é importante, professora Priscila e professor Adriano, é que depende muito do ambiente onde ela está, da organização, do modelo de negócio, das áreas que interagem com ela. Então, tem empresas que são mais críticas, que são mais pesadas para trabalhar. E aí, para esse líder, às vezes, ele não tem habilidade suficiente para lidar. Às vezes, o cara é muito comunicador, ele sabe lidar com pessoas, mas ele não tem a parte técnica. E aí ele sofre do mesmo jeito. Então, achar o bom tom ali entre o que é técnica e comportamental é a chave, mas uma coisa que é importante, o líder numa empresa, ele precisa estar confortável o tempo todo de lidar com situações desconfortáveis. Porque ele lida com pressões de negociação de agenda, outra área que tem um projeto que vai impactar na área dele, ou o projeto da área dele vai impactar na outra área, por isso que é importante ter essa interação.
o processo está correndo super bem, de repente alguém pede demissão na equipe, impacta o time inteiro. Enfim, tem N coisas que acontecem semanalmente. A gente podia listar aqui, eu pedi para o pessoal quantas surpresas você teve no seu trabalho na semana passada. Vão aparecer aqui. Então, estar confortável de lidar com situações desconfortáveis é uma habilidade comportamental que o líder precisa desenvolver. Agora, se ele realmente não consegue, se ele está sofrendo, se ele está vendo que não vai, aí o ideal seria ele tentar buscar atuar numa posição talvez mais especialista, ou um líder informal que não tenha a responsabilidade, mas que ele possa ali ainda ser uma pessoa de influência dentro da equipe, né? Isso é um fator aí que é bem interessante. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu trabalhei numa farmacêutica, o meu gerente chegou e falou assim: olha, eu quero te promover para gerente. Desculpa, para supervisor. E eu era analista sênior. Eu falei, nossa, que legal. Só que eu quero que você vai trabalhar com a parte operacional de folha de pagamento. E eu não queria fazer aquilo. Aí eu falei, olha, é o seguinte, dentro aqui da minha carreira, eu estou olhando aqui assim, então eu estou buscando mais um gerente business partner de liderança, de interagir com o negócio, etc. Não é bem o que eu quero. E aí ele não me promoveu. Ele acabou promovendo uma outra pessoa que era mais operacional, que tinha tudo a ver com aquilo, né? E aí ele me deu uma promoção, enfim, fui para o cargo de especialista, mas numa outra área. Então, o que que acontece? O ambiente, a liderança que está acima de você também vai te ajudar a entender se faz sentido ou não você continuar naquela liderança. Porque o que acaba acontecendo? O cara vira um líder, ele não está preparado, ele fica insistindo, ele está sofrendo, não está performando, ele não busca desenvolver as habilidades que podem tirar ali, né, alguma deficiência que ele tenha técnica ou comportamental, e aí ele é demitido, né? E aí o que acontece? Esse é o resultado final de uma pessoa que está insistindo em fazer algo que ela não consegue, ou que pelo menos ela não tentou desenvolver. E o ambiente influencia bastante nesses temas, viu, professora Priscila? Legal. Ô Anderson, eu tava pensando dentro disso que você tava falando em questão de promoção, né? A pessoa ela faz por merecer, né? Às vezes ela tem ali a parte técnica, ela também tem a proatividade necessária. E dentro das empresas, considerando a sua carreira, assim, em termos de habilidades, assim, o que que você vê que as empresas estão observando, assim, nos seus funcionários, em termos comportamentais, em termos de iniciativa, ou habilidades que são muito valorizadas, assim, dentro das empresas, né, que faz com que um funcionário se destaque, né, olha, acenda Excelente uma pergunta. luzinha em cima dele, os gestores imediato passem a olhar ele de forma diferente? Será que é a iniciativa, uma boa comunicação, relacionamento com equipe, proatividade? Eu sei que muitas vezes, né, essas características elas vão mudando, né? Queria saber de você aí, na sua experiência, como que você enxerga isso? Excelente pergunta. Uma coisa que eu gosto de tratar com os meus clientes, em qualquer área, né? E é o que as empresas buscam hoje em dia, as suas habilidades de soft skills, suas habilidades comportamentais. Quando você tem uma posição hoje no mercado, se você colocar na posição do recrutador, né, fazer exercício de empatia, né? Você vai chegar lá no momento que você vai ter 3 ou 4 bons candidatos com a mesma experiência técnica, que entregam aquilo que você precisa. O que que diferencia um candidato do outro? Soft skills. Habilidade de comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de saber falar muito bem, interagir, mas saber ouvir hoje em dia é algo que já é uma habilidade rara. As pessoas estão conversando e o outro lado está processando, ou às vezes até te interrompe. Então, essa habilidade de escuta ativa é algo que os recrutadores têm observado e as empresas têm entendido que, como líderes, né, eles precisam desenvolver isso nas equipes deles. Então, esse é um ponto importante da comunicação assertiva aí. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é entender como profissional, não importa a área que você está, mas tentar entender como é que o teu trabalho impacta no resultado do negócio. E isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque para fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que entender primeiro como é que a sua área interage com as outras áreas, porque se você pegar a missão da empresa, os valores e os objetivos organizacionais, você vai ter uma informação gigante aqui em cima macro, certo? Como é que eu faço para descobrir isso, como que a minha área impacta nesse processo todo? É como é que a sua área interage com as outras áreas. Ela vai ter as metas dela, mas tem essas interações. Então,
como profissional, seja alguém que seja um parceiro dessas áreas internamente, discutindo soluções, buscando melhorias, né? É isso que as empresas querem, é isso que elas buscam nos profissionais. Não seja um profissional que fica o tempo todo sentado fazendo a demanda do trabalho. Eu preciso fazer um relatório, tá aqui o relatório eu fiz, entreguei, perfeito, minha missão está feita. Qual seria o ideal? Marcar uma reunião com a outra área, entender o porquê que ela precisa do relatório, como é que ela vai usar isso, quando que ela precisa, como é que já foi feito isso no passado, quais são os aprendizados. Essa interação sua com as outras áreas vai fazer com que você se destaque dentro das empresas, né? Algumas empresas grandes têm avaliação 360 graus, que já é usado para poder observar isso. Então, eles se reúnem lá e falam, olha, como é que está o João? Vamos lá, sou do RH. O João trabalha no RH. Eu vou fazer uma reunião 360 graus com a área de finanças, supply chain, logística, produção, manufatura, vendas, marketing, etc. Cada um vai trazer um pouquinho dessa interação que ele teve com o João para passar uma perspectiva e a gente fazer uma amarração do que é a performance dele. Então, não é só ter o conhecimento técnico, que é importante, mas a forma como você interage com as outras áreas é a chave. Eu tive alguns clientes de tecnologia que me contrataram, olha, quero fazer um trabalho aqui, um projeto de recolocação profissional, quero mudar de empresa. Só que eu não consigo passar nas entrevistas. Eu falo, tá, mas vamos fazer uma reunião específica, vamos simular uma entrevista. E aí eu fiz uma entrevista simulada com ele, e aí todas as perguntas que eu trazia para a função dele, que era um gerente de tecnologia, ele só falava da parte técnica. Em nenhum momento ele falava da interação com outras áreas. E a gente foi por essa linha, olha, se você realmente quer ir para uma empresa grande, você precisa se posicionar como a gente chama de business partner, né? No RH a gente tem essa nomenclatura de HRBP, né, que é o business partner da RH, que vem lá na década de 90, do David Ulrich, que tem os livros sobre campeões de RH e tudo mais. Quem é de RH e quiser buscar esse livro, chama HR Champions, né, mas tem a tradução campeões de RH, que é a bíblia, né, inicial ali dos parceiros de negócio. E o que acontece? É esse comportamento, olha, vai para uma entrevista, mas mostra que você agrega valor para as outras áreas, que você interage. Se ele te perguntar uma coisa muito técnica, não vai responder só tecnicamente. Traz uma introdução, traz uma interação com as áreas que aquele trabalho técnico agregou valor. É aí que você vai se diferenciar. Então, as empresas têm olhado muito para isso. Parte técnica é importante, mais uma vez, mas o teu comportamento, a tua proatividade é o que faz diferença. E, obviamente, tentar melhorar processos dentro das empresas que você trabalha. Por mais pequeno que seja, tenta trazer algo novo. Eu fui trabalhar no cliente um dia, onde eu cheguei lá e perguntei para um cara da área de contratos. Quanto tempo você está aqui? Estou há 11 anos. Falei, ok. Quais processos aqui da sua área que você desenvolveu, que você melhorou, né? Houve uma evolução, um software novo? Ah, não, a gente mais ou menos faz o mesmo trabalho, porque assim, foi sempre assim, não precisaria mudar. E um monte de papel na mesa, aquela coisa. Olha, se você fosse fazer uma entrevista hoje, um recrutador te perguntasse quais foram os projetos que você usou e melhorou aí na tua empresa, né? Quais foram os processos que você... Me traz uma história, um projeto, um desafio que você teve. E aí vem um silêncio. Então, o que que acontece? Tenta fazer, mesmo que às vezes a sua empresa te puxa para fazer isso, ótimo, vai lá e faz. Mas mesmo que ela não puxe, mesmo que você trabalhe numa empresa pequena, tenta trazer coisas de melhoria. Ah, eu não tenho orçamento. Continua fazendo estudos de benefício, de campanha, de qualidade de vida, vai tentando, vai trazendo, vai gerando essas competências, mesmo que você não consiga aplicar todas elas, ou parte delas, pelo menos. Mas o pouquinho que você fizer vai te desenvolver nessas habilidades e vai ser algo que vai te ajudar a responder perguntas, por exemplo, numa entrevista, para você trabalhar numa empresa maior, numa empresa que vai te dar mais valor como profissional. Olha, Vai, falou bastante, hein? antes de passar aqui para a Priscila, tem uma pergunta aqui que eu acho curiosa, sabe? E eu, como bom curioso aqui também, né? Porque o papel do entrevistador tem que ser curioso, né? Ele fala, professor Anderson, se o RH fosse uma parte do corpo, qual seria? Eu penso que talvez o cérebro, né? O coração. Que pergunta, hein? Olha só. O Filosófico. RH, eu acho que o RH, eu acho que ele seria o pulmão. O pulmão, olha só. O pulmão. Sabe por quê? Porque o RH lida com pessoas, né? E o pulmão, ele distribui energia através do oxigênio para as células e tudo mais. Então,
Eu vejo o RH como essa questão que vai e vem. Então, o RH traz, o RH recebe, o RH traz, o RH recebe. Poderia ser o coração também, mas por que não o coração e o RH seria o pulmão? Porque o pulmão também interage com o externo, que é o ar que entra e o ar que sai. Então, o RH está sempre em contato com candidatos, com talentos. Então, é um Ô, insight que eu tive aqui agora. ô Anderson, tem uma fala aqui legal também do Guilherme, que ele diz o seguinte, ó, essa parte de melhorar o processo nas empresas deve ser feita com certa calma, implantado uma Boa. melhoria de cada vez. Aprendi isso depois de tentar implantar algumas melhorias ao mesmo tempo. Porque quando a gente tem Excelente. alguma ideia, é normal que surge aquela ansiedade, você vai correndo, quer fazer, quer implantar. Quando a gente é jovem ainda, principalmente, né? E daí sempre tem Uhum. aquela figura mais veterana, né? Ó, oh, não é bem assim, né? Então, É. como lidar com essas expectativas, assim, considerando a fala do Guilherme, depois a Pri aqui complementa e traz também pergunta. Bom, uma coisa que eu acho que é interessante aqui do Guilherme, obrigado, Guilherme, pela participação. Quando você vai fazer um projeto, uma melhoria, né? Você tem que tentar, pelo menos, entender o que seria o básico para aquele processo, né? Como você disse, a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não consegue entregar nada. Eu costumo dizer que quando você vai ter uma meta ou vai definir uma performance para um ano, por exemplo, até para introduzir numa ferramenta de avaliação de performance, né? Tem empresas que têm as ferramentas, onde você tem uma reunião inicial para definir as metas, uma intermediária para avaliar, né, de feedback, e uma final para fechar. Se você tiver, sei lá, 10 metas para fazer num ano, coisas novas para entregar, provavelmente você não vai entregar todas. Tenta focar e negociar naquelas três principais que vão realmente agregar alguma coisa, né? Então, esse é um ponto. E saber cascatear também as ações, né? Entender, e tentar entender o que, que é real. Uma vez trabalhando num projeto, numa empresa, que eles tinham uma aplicação de um processo de autosserviço para uma fábrica. E a gente tinha feito autosserviço para a empresa inteira. 4.000 funcionários, a gente aplicou todo aquele processo perfeito. Tinha um robô que atendia atendimento online de RH, né, por chat. Então você tinha lá, tô com dúvida de férias, o robôzinho respondia. Enfim, e aí tinha esse autosserviço do líder, até para lidar com questões mais burocráticas, como ponto eletrônico, etc. E aí, o líder queria, porque queria que a gente fizesse esse projeto. E a gente não conseguia implementar. Por quê? Existia uma cultura dentro dessa fábrica, dessa empresa, que era uma parte específica da empresa, onde eles trocavam de líderes a cada 15 dias. Então, o João, o líder dele hoje é o Mário. Daqui uma semana é a Maria. Daqui outra semana já não sei. E não dava tempo do processo em si fazer a digestão dessas mudanças. Isso nunca dava certo. Então, esse é um exemplo bem simples, mas a meta ela é possível, ela é factível, tem orçamento, não tem orçamento, vai fazer de forma caseira, não vai fazer, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar, né? E às vezes você focar num projeto só, mas que vai trazer uma melhoria impactante, é algo que você consegue focar. Porque quando a gente fala de melhorias, o que que é? É continuar tocando o teu dia a dia, mas tentar entregar algo novo, que você vai precisar ter tempo, energia, né, para poder trabalhar naquilo. Se você tiver, sei lá, 10 metas para entregar 10 coisas novas, vai ficar difícil para você ter uma boa performance. E às vezes é aí que as pessoas acabam não performando ou acabam sendo demitidas, né? Que acabam se sobrecarregando, acabam tendo muita coisa para fazer, quando na verdade elas deviam ter focado em pontos mais específicos. O que pode ser também um desafio, porque às vezes você tem uma liderança que não enxerga isso, uma liderança que está nessa pegada de querer fazer um monte de coisa nova e também não consegue entregar, né? Então, obviamente, depende do modelo de negócio da empresa, de que tipo de área que a gente está falando, para poder tentar entender como é que isso se encaixa da melhor forma possível. Anderson, e aí a gente escuta muito o pessoal falando assim, né, que a gente é contratado pelas habilidades técnicas e demitido pelas habilidades comportamentais. Só que aí a gente fala muito que, por exemplo, o candidato tem que desenvolver essa competência, mas vamos pensar agora pelo lado da empresa. Você acha que os responsáveis pela contratação, pelo processo, eles estão preparados, né? As empresas já estão olhando para esse lado? Porque uma vez eu fui numa entrevista e aí eu cheguei em casa, meu esposo falou assim, e aí, como que foi? Eu falei, não sei, acho que não deu certo não, porque eu não falei nada, ela só me falou o que era a vaga, não me perguntou nada, falei, não deu tempo nem de eu vender meu peixe, acho que não vai dar certo. Então, Olha só. assim, porque tem que ser uma entrevista bem elaborada para você conseguir ver essas questões comportamentais no candidato. E aí, se você vai numa entrevista que a pessoa que está fazendo o processo
não deixa nem você abrir a boca, e como que ela, né, consegue verificar esse tipo de coisa? Bom, acho que eu até comentei um pouco disso no começo da conversa hoje. Depende muito do RH, por exemplo, a gente falou do group, né? Que está preparando ali o processo dentro da ferramenta. A entrevista é a mesma coisa. Se um RH não está preparado para montar uma entrevista específica para cada posição, ele vai chegar de maneira genérica e vai começar a trazer algo que não vai fazer sentido, né? E muitas das vezes você acaba perdendo um talento nesse processo que poderia ser alguém que realmente agregasse valor para a empresa, que é também uma das reclamações que o pessoal tem muito no mercado. Ah, eu fiz entrevista, não tive feedback, ou não gostei da entrevista, enfim. Eu, como RH, obviamente, também já participei de vários processos seletivos, né? Já fiz entrevistas maravilhosas, já fiz entrevistas que foram apenas conversas, quase que pessoais. Já vi entrevistas que foram estressantes. Eu fiz uma entrevista para um banco digital, não vou falar qual que é, e eu cheguei lá nessa entrevista, foi muito engraçado porque era uma entrevistadora e tinha um estagiário do lado. E essa entrevistadora, o tempo todo, ela me confrontava com perguntas, mas de maneira agressiva. Como é que você fez isso? E tá aí, não sei o quê, perguntando, e ela era agressiva, assim, até numa linguagem corporal, batia a mão na mesa, assim. Eu comecei a achar engraçado aquilo, eu sorria e respondia, né? E aí eu olhava para o estagiário, ele estava com um caderninho, e ele estava fazendo assim, como se estivesse anotando alguma coisa, mas ele não estava anotando nada. Ele só estava mexendo assim. Então, não sei se era um teste, eu não sei, enfim, para mim aquilo foi muito esquisito. Se for um teste, é algo que eu nunca tinha visto, e aquilo ficou como uma experiência, né, no sentido de que, às vezes, você é o melhor candidato à posição, mas o entrevistador não sabe conduzir. Dica de consultor de carreira e recolocação, tenta conduzir você a entrevista. Então, faça perguntas. Então, fala, olha, você comentou dessa parte, né, específica e tal. Qual a necessidade que vocês têm? Como é que vocês estão enxergando essa posição, como essa posição que vocês estão contratando agora vai agregar valor? Quais são os desafios? Começa a trocar figurinhas como um consultor. Aliás, eu vou dar uma dica aqui chave para quem está assistindo, que é excelente para quem faz entrevistas, né? Quando você vai fazer uma entrevista, não vá com uma entrevista no conceito de que você está lá para responder perguntas baseadas na sua experiência. Isso não funciona mais. Aliás, isso vai te deixar estressado, ansioso, nervoso, sem saber direito o que responder. O que você deve fazer nesses casos? Vai para uma entrevista como se fosse um consultor. Cada pergunta do recrutador é uma necessidade que ele tem de negócio da área dele, seja recrutador, seja gerente contratante. Cada resposta sua é uma solução baseada na experiência que você tem. Então a gente tem a nossa cabeça muito formatada para esse modelo CLT. Eu faço uma entrevista para conseguir um emprego, quando na verdade, se você começar a olhar para a tua carreira, isso é uma dica interessante. Como um consultor, não importa que contrato que você tenha, se você é CLT, se você é PJ, se você é consultor, mas haja como um consultor. Ok, eu estou ouvindo as perguntas, entendendo as necessidades que eles têm, e aí eu vou trazer experiências que eu tenho que são possíveis soluções, como se você fosse uma empresa individual, para agregar valor. Quando você pensa dessa forma, você acaba, de certa forma, controlando o passo da entrevista ou fazendo com que a entrevista não seja perguntas e respostas, mas uma interação ali de soluções, né? Você fica mais curioso para entender, isso te deixa com uma energia melhor, isso te deixa mais preparado para a entrevista, né? Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar com medo, estressado ou com medo até de errar uma pergunta, né? Ou trazer uma resposta não tão assertiva. Então vá com esse comportamento mais assertivo. Não importa se você é júnior, um estagiário, demonstre esse interesse, né? Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, o recrutador às vezes te pergunta: o que você conhece da nossa empresa? Se você não fala nada, traz muito pouco, será que essa pessoa realmente quer trabalhar comigo? Mas se você for lá, fez uma pesquisa no site da empresa, no LinkedIn da página do LinkedIn da empresa, né, avaliou algumas notícias do mercado na empresa, você falar um pouco disso em 5 minutos, o recrutador vai falar assim, nossa, ou vai pensar, né? Esse cara realmente está afim de trabalhar com a gente. E já é um comportamento diferente, né? Agora, quando ele pergunta algo que a pessoa realmente não traz muita coisa, será que realmente ele está engajado para trabalhar com a empresa? Então, essa é uma outra coisa também que pode ser pesado. Então, vocês vão enfrentar com certeza recrutadores que não sabem fazer o recrutamento. Eles estão lá só para fazer perguntas e para fazer um checklist rapidinho e já passa para o próximo e está tudo certo. Tentem ser mais proativos nesse processo, que é a melhor coisa que você pode fazer. E mesmo esses caras que não, esses recrutadores que não estão preparados para fazer entrevista,
eles vão perceber você de uma maneira diferente. Anderson, eu acho que tem. O Adriano até selecionou uma pergunta ali, mas eu queria pegar esse gancho da entrevista, porque a Mari P colocou assim: que as empresas já estão utilizando outras ferramentas no processo seletivo. E aí foi aquilo que a gente estava falando das ferramentas de IA para fazer essa triagem, né? Hum, Só que aí, é assim, mesmo que eles utilizem a IA, e aí eu queria que você desse as dicas aí para os nossos alunos, que o Anderson até me falou um negócio aí nos bastidores que eu não sabia, eu acho importante a gente, né, ter esse conhecimento, ainda assim precisa da entrevista, né? Porque sim. você acha, dá para fazer todo um processo só com IA e contratar uma pessoa? Não. A IA, o que acontece? Pode ser que alguma empresa, algum modelo de negócio crie uma IA que faça todo o processo seletivo. É um modelo de negócio. Mas você precisa ter a parte humana para observar e para tomar a decisão. Porque o que pode acontecer? Vamos ser futuristas, né? Você pode ter uma IA entrevistando outra IA. De repente vai ter uma empresa que vai criar uma IA para candidatos, né, para se passar, talvez, sei lá, enfim, às vezes eu sou mais futurista nessa linha. Mas o que acontece? Como é que funciona o processo seletivo hoje dessas empresas grandes com Group, com software de RH? Eles têm um filtro. Então, qual que é a primeira coisa que você faz quando você vai se candidatar numa vaga? Ou você faz via LinkedIn direto naquela candidatura rápida, ou você tem que entrar no site se candidatar ou carregar um currículo. Dica: se você tem um currículo, tenha ele só em texto. Não coloca foto, imagem, barra, fica lindo no Canvas, fica perfeito. Mas, sinceramente, a hora que vai entrar na ferramenta, vai dar problema ali no filtro, porque os filtros estão preparados para ler palavras. Alguns estão começando a ler imagens, mas mesmo assim, será que a imagem sua está posicionada exatamente naquela formação específica para fazer a leitura dos dados que vem no teu currículo? É muito difícil isso. Já trabalhei com o Loop, com a antiga Kenobi e outras empresas. Então, assim, faça um currículo em texto, é muito mais fácil para a ferramenta ler. Essa é a primeira coisa. É, com relação à IA, o que acontece? A IA, ela vai buscar características, ou o logaritmo, né, que também tem dentro das ferramentas, que é uma fórmula dentro do software, que vai ler as palavras-chave do currículo ou do LinkedIn, para tentar entender qual é o percentual que você traz de match com aquela posição. O recrutador, depois que ele começa a receber os currículos, é como se tivesse um funil, os candidatos vão entrando naquele funil, e aí vai aparecendo, olha, a Luciana, ela tem 95% de match com a posição. Por quê? Porque tem as palavras-chave. E aí isso vai filtrando. Então, para o recrutador, ele vai olhar lá os 10 primeiros lá, que estão ali mais colocados, e vai já imprimir aquele currículo, ele vai ler, e ele vai marcar uma entrevista para falar com essas pessoas. Quando você, por exemplo, tem pessoas que reclamam, eu sempre mando o currículo e não sou chamado. Provavelmente você está nessa parte automática. Tem uma vaga, pega currículo, jogo lá. Dica, gente, de currículo. Olha a descrição de cargo. Valida quais são as palavras-chave. Se o currículo está falando exatamente a necessidade que eles têm, eu acabei de dar a dica. Não adianta você só responder perguntas numa entrevista. O currículo é a mesma coisa, ele tem que estar alinhado com a necessidade. Se ele está pedindo experiência com, né, vamos dizer assim, na área financeira, experiência com apresentações de gráficos financeiros. O seu currículo não fala isso, fala só talvez assim, experiência com apresentação, ou tenho curso de Power BI ou Excel. Duas palavras ele vai buscar, mas essa de apresentação não está lá. Se você escrever isso, ele vai buscar. Então, a IA, ela vai fazer essa leitura das informações para acelerar o processo de match. Para quem está do outro lado, que é o candidato, tem que entender que o teu currículo tem que estar alinhado com o que eles estão pedindo. Por exemplo, no LinkedIn, ninguém praticamente atualiza ou usa a área do campo de competências. Se você tiver competências alinhadas com o que o mercado está buscando, sua chance de ser chamado para um processo seletivo ou ser selecionado para uma primeira fase, ela chega a aumentar em até 75%. Isso é um dado do LinkedIn. Então, às vezes eu pego lá, por exemplo, competências, a pessoa coloca lá, visão. Mas visão do quê? Tem que ter alguma coisinha a mais. Então, ali aquela área é chave, gente. Por exemplo, se você colocar que você tem competência de Excel, Excel não é uma competência, é uma habilidade ali que você tem de um curso. Você tem que colocar o quê? Competência, relatórios gerenciais. Diferente, entendeu? Então, essa área ela é chave. Ela permite, se não me engano, acho que agora deu uma atualizada, mas até então tinha 50 competências para colocar.
E às vezes eu pego o LinkedIn da pessoa, tem 10, tem 13, tem 20. Então, você viu quando você olha no LinkedIn, por exemplo, você tem uma vaga lá aberta, aí tem lá a descrição da vaga e lá tem uma parte de competências. Tem um campinho no LinkedIn que ninguém sabe ou ninguém vê, que fala assim, olha, essa posição está pedindo 10 competências, que foi o que o recrutador lá desenhou para pedir a vaga, certo? E aí, o que acontece? Quando você olha nesse campo, ele já te mostra quais são as competências que eles estão pedindo que você tem e as que você não tem. As que você não tem e você que não tem, que não estão no teu LinkedIn, mas digamos que você tem experiência naquilo, vá lá e atualiza e depois você se cadastra na posição. Isso já vai aumentar muito a tua chance de passar nesse primeiro filtro. Então, assim, quando a gente fala de ela veio, ela está forte, ela vai evoluir para outros patamares, mas nesse momento, nos próximos meses, ou nos próximos anos, talvez, o foco dela é melhorar a qualidade da informação para trazer esses dados e ajudar o recrutador a filtrar melhor os candidatos. Se os Triagem, né? candidatos estão com os, se os candidatos não estão com o currículo LinkedIn bem feito, não adianta nada. Você pode ser o melhor candidato, ele não vai te achar. Ele não te conhece pelo que você faz, ele te conhece pelos dados que você está informando que você tem. Legal. O Anderson, também tem um outro ponto aqui que eu queria ver com você, né? E os alunos falam da importância, né, de ter uma rede de network, alguns falaram alguma coisa nesse sentido. Até a Hum, Gilca falou, professor, como viabiliza uma empresa qual só contrata por indicação, né? A questão do network, e caso o aluno não tenha network, né, como que ele pode fazer para ampliar, né? E como que isso está ligado também com a questão pessoal, né? Porque quando você vai indicar alguém, será que essa pessoa é indicável, né? Então você olha para as redes sociais, olha para a vida dela, como que ela se mostra, né, para outras pessoas, né? Porque tem gente ali que fala, eu não tenho network, né? Mas daí vai ver nas redes sociais lá, tá muitas imagens que não representa, né, o profissional que ela é, né, o que boa, boa, seria. Queria boa que você pergunta. fizesse um bem bolado em relação a esse assunto. Bom, tem algumas visões diferenciadas. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, de network, o que acontece? É a sua interação com as outras áreas e o quanto que você contribui, né, para quem você interage dentro do networking. Existem algumas pessoas que se tornaram especialistas em criar networking, né, no LinkedIn, tem pessoas que só trabalham com isso, tem o tempo todo se conectando e tudo mais, e reconectando pessoas. Então, eles estão um nível mais avançado. Para quem está começando agora, o ideal é participar de eventos, é ter um bom LinkedIn, é seguir grupos no LinkedIn, é participar, é interagir, é comentar posts de especialistas, é fazer perguntas para esses especialistas, né? O LinkedIn, por exemplo, é uma rede social que ajuda bastante nesse contexto, né? Porque ele tem um campo lá, por exemplo, que você pode publicar coisas, você pode compartilhar vagas, você pode criar artigos, mesmo que você não tenha tanta experiência, mas a questão é o que você está agregando de valor para que as pessoas te vejam com esse valor, como você bem comentou, né? Como é que as pessoas te enxergam, por exemplo, na rede social? Vamos fazer o exercício da empatia novamente. Você é um recrutador, você tem dois candidatos, você vai lá no LinkedIn dele. Um tem lá interação, conversa com as pessoas, republica vagas, tem lá talvez até o campo de destaque, né, com algumas coisas que ele coloca. Ele comenta, ele interage, de certa forma ele vai gerando valor. Esse é um candidato A. O candidato B não faz nada no LinkedIn, quase não tem conexão, você não consegue ver nada dele, né? Às vezes nem tem foto, ou a foto está mal colocada, enfim. Ali é uma questão já de primeira impressão. Você bate o olho e você fala, não, esse cara aqui parece que tem mais conteúdo que esse cara, né? Aí, enfim, tem empresas que até olham o Instagram, ou pedem Instagram, ou Facebook, enfim, tem algumas coisas pontuais aí que às vezes até podem impactar dependendo do modelo do negócio da empresa. Mas o LinkedIn normalmente é o que funciona mais. Então, assim, para quem está começando a carreira, o ideal é realmente poder buscar interação com especialistas, com outras áreas, para poder aparecer ali, né? Porque uma hora que tiver uma vaga, por exemplo, e tem muitos recrutadores que postam muitas vagas, né? Eu conheço alguns que basicamente eles interagem o tempo todo ali na ferramenta, né? E ali eles conseguem já captar quem são possíveis bons candidatos. E aí o que acontece? Com a construção da sua carreira, você vai começar aos poucos e ali você vai crescendo. Eu comecei a usar o LinkedIn mesmo como profissional, se não me engano, foi em 2012. Então já temos aí 12 anos.
eu não tinha nada de interação, networking, conexões, etc. Mas eu fui interagindo, eu fui criando, eu fui buscando conexões, eu fui seguindo especialistas, eu fui criando esse processo. Hoje eu tenho cerca de 30 mil seguidores e outros tantos mil ali que são conexões, que eu acho que o LinkedIn tem um limite lá de 30 mil também. Ele não permite mais, ele permite mais seguidores e menos conexões. Mas é uma construção. Para quem está começando a carreira agora, vai construindo, vai interagindo, vai postando, vai seguindo pessoas, republica vacas, republica posts ou artigos desses especialistas, escreve, comenta, traz suas ideias, faz perguntas. Essa interação vai fazer com que você não só enriqueça seu LinkedIn como rede social, que ele também olha para isso, né, como um filtro ali de algoritmo, né, como você usa o LinkedIn, mas começa a te colocar numa ponta ali onde você vai realmente se diferenciar no network. Uma outra coisa importante que a gente já falou, a forma como você interage dentro da empresa com outros profissionais e com outras áreas, não é só com a tua área, né, vai fazer com que as pessoas te enxerguem como um profissional que pode ser indicado para vagas em outras posições. De repente, você tem aqui um gerente, sei lá, você trabalha na área financeira e tem um gerente de logística. E esse cara de logística vai para uma outra empresa maior. Ele tem uma vaga lá na área financeira que precisa indicar alguém, ou enfim, alguma interação ele vai ter. Você pode conectar com essa pessoa, pedir uma indicação, ele já sabe que você é um bom profissional, e aí a conexão fica mais rápida. Então, o networking, ele é feito no LinkedIn, nas interações, mas também na interação que você tem todos os dias com todos os profissionais. Agora, você vai indicar alguém que não é um bom profissional, que está sempre em atrito, tudo, não vai. Ah, É não isso vai. isso que eu ia falar, né? As redes sociais é muito legal, mas tem que tomar cuidado também para não ficar entrando em polêmica, né? Você vê lá um Sim. comentário, né? Se ela quer ir lá e. Como que é o nome que eles dão hoje, né? Cancelar, né? E tem que tomar cuidado com isso, né? Dar sempre boas ideias. Eu acho o LinkedIn muito legal, porque ele te aproxima de pessoas que você jamais pensaria em trocar uma ideia, uma conversa, uma fala, duas palavras. Exato. Em algumas oportunidades eu já comentei, assim, conversei em off, assim, né, com um presidente de banco no LinkedIn, tá? Comentei, depois mandei inbox, ele respondeu, assim, sabe, dúvidas de funcionamento, mas isso, os caras acharam muito legal. Também empresas como a Magazine Luiza, né, também já conversei, assim, grandes empresas da área de investimentos também, né? Às vezes pega a XP, né? Então, se esses caras estão presentes lá, às vezes você tem alguma dúvida ali, conversa, manda, eles respondem, isso é muito legal. Então, são pessoas assim que a gente pensasse, nossa, como que eu vou conversar com essa pessoa um dia, né? É muito improvável, né? Mas ali pelo LinkedIn, se você se comporta adequadamente, com uma abordagem educada, perguntando, eles dão total atenção. Então, é igual o Anderson falou, né? Um campo Legal. aberto ali para estabelecer um network. Isso é importante, né? Isso é E o muito legal. LinkedIn, como algoritmo, ele faz essa leitura. Tem uma pessoa que comentou até aqui, né? Acho que é a Fernanda Oliveira. LinkedIn não é um lugar para ser low profile. O que é low profile? A pessoa que não faz nada. Tá ali só um currículo ali cadastrado bonitinho, com alguma informação, para dizer que tem um LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social, ele quer que você interaja, ele quer que você contribua, ele quer que você poste, ele quer que você compartilhe. E existem técnicas para maximizar isso, né? Eu faço isso na minha consultoria com os meus clientes. Por exemplo, você quer fazer uma interação rápida, aumentar o teu networking? Começa a olhar vagas no LinkedIn da tua área e começa a compartilhar. Compartilha, põe lá compartilhando, põe lá a hashtag da vaga, sei lá, vagas em RH, vagas de finanças ou alguma coisa assim. Daqui a pouco começam as pessoas a olhar teu perfil, começam a entrar em contato contigo, Conectar. começam a pedir conexão. Você começa a construir ali uma redezinha, com uma atividade super simples. Fazer isso 2, 3 vezes por dia, ou uma vez por dia, já vai melhorar bastante. Mas tem que enxergar o que que acontece. Hoje a carreira, ela não é uma coisa que está muito fechada só dentro de uma empresa, né? As empresas olham para os profissionais como representantes da marca dela. É o que você falou. Que tipo de exposição você está tendo no mercado e como isso pode impactar a marca da empresa. Então, isso é uma coisa importante, né, para as redes sociais. Mas, porém, o que que acontece? Algumas empresas, elas estimulam esse branding, né, essa marca. Tem algumas áreas de comunicação que fazem posts de treinamento, de evento, de festa, do dia a dia de trabalho. Tem recrutadores que falam muito disso, né? Por quê? Porque eles querem se conectar com pessoas que querem estar naquele ambiente. Olha que legal. Não é só a vaga aberta, não é só o candidato se candidatar.
é também chamar a atenção de talentos para vir trabalhar com aquela cultura, né? E isso é uma coisa que só pode ser vista através da rede social. Obviamente, com interação outra profissionais. De maneira geral, você tem que entender que a carreira, ou pelo entendimento da carreira, é, Anderson, seu áudio não é ficou só ruim. assim. Alô? Voltou. Não? Ok, deu uma cortada. A Agora volta. carreira não é só você ser bom tecnicamente e ter as formações. É a construção das interações que você tem no dia a dia, né? Os desafios que você enfrenta, os projetos que você implementa, os problemas que você consegue resolver. Até costumo dizer, né, quando o cliente fala, estou com um problemão aqui, eu falo, não, você está com uma grande oportunidade de fazer algo diferente, entregar uma solução que no futuro vai ser aquela resposta para aquela pergunta numa entrevista que vai te dar uma vaga numa posição que você está buscando. Então, comece a encarar essas questões como sempre oportunidades que vão ser, na verdade, as histórias que você conta na tua carreira lá na frente. Legal. Ô, Anderson, já caminhando aqui já para os finalmente, porque esse é um papo legal. Se deixar, a gente Tá? abusa aqui de você e vai longe, né? Mas, aproveitando que a Priscila colocou no nosso chat aqui o endereço do Instagram, né? E se você quiser compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né, que depois vão estar escutando nas plataformas, quais são as suas redes sociais que você gostaria de compartilhar, né? E pode falar aqui também para fazer aquele jabá e aumentar os seguidores. Bom, lá no LinkedIn eu estou como Anderson Teixeira, né? Se você procurar Anderson Teixeira, salvo engano, eu sou o primeiro que aparece lá pelo meu rosto que você vai me encontrar lá. Mas Anderson Teixeira, ou o link específico, acho que é Anderson T Carreiras, porque eu fiz um LinkedIn bem curtinho, é uma questão de branding, de imagem que você tem que ter, né? O LinkedIn permite que você customize o link do LinkedIn. Então, se você tem um LinkedIn enorme, com nome, sobrenome e um monte de números, dá para enxugar e deixar ele com uma marcazinha ali bem legal, né? No Instagram, que é uma rede também que eu interajo, eu tô como Anderson Carreiras, Anderson Teixeira Carreiras, também você vai me encontrar lá, é bem tranquilo. Eu acabo usando muito mais o LinkedIn, né? Às vezes eu uso o Instagram mais para repostar algumas coisas legais ou para criar algum conteúdo mais específico, mas nos últimos 2 anos eu confesso, pode ser uma falha minha, mas eu não tenho tido tempo de fazer conteúdos, né, para o Instagram, por exemplo. Então eu acabo tendo uma interação maior via LinkedIn, que é a rede profissional mais usada, né? Mas, enfim, vocês me encontram mais nessas duas redes sociais de uma maneira geral. Legal. Pri, alguma pergunta a mais ou podemos. Podemos encerrar, né? Porque senão a gente fica aqui a noite inteira. Tem várias perguntas. Então tá bom. Ô, Anderson, para fechar então com chave de ouro aqui, né? Eu gostaria que você deixasse algumas dicas aqui, né? Vamos dizer assim, o seu eu de hoje daria como dicas para o seu eu mais novo, né? Então, ou Puxa, excelente quais pergunta. dicas você daria para os nossos alunos, né? Porque a gente sempre tem aquela, né? Olha, se eu fosse mais novo, né? O que eu faria, né? Quais conselhos eu daria para mim, né? Porque para a gente sempre vai querer o melhor, né? É verdade, Então, é verdade. Uma dica que eu daria, assim, é difícil tirar para o passado e é um exercício muito bom de se fazer, né? Se eu encontrasse comigo mesmo no passado e falasse, cara, faça isso ou faça aquilo, né? Siga esse caminho aqui. Acho que a única dica que eu daria, e foi uma coisa que eu fiz, acabei fazendo muito, mas é que eu também sempre tive muita afinidade. Eu sempre tive um gosto, uma vontade por estudar inglês, né? Então, um diferencial para a carreira que pode impactar financeiramente e a tua oportunidade como profissional é ter um bom inglês, né? Quando a gente fala de fazer inglês, tem curso, etc, tal, tal, tal. Eu cansei de fazer entrevistas com profissionais que fizeram 10 anos de inglês nas melhores escolas e não falavam inglês. O inglês, pessoal, não é só você estudar ele, saber ler, ou saber escrever, ou ter um contato com a língua, né? Mas mais do que tudo é tentar se colocar em situações onde você vai precisar usar ele. E não se preocupe se você vai falar errado, porque parta do princípio que se você está falando inglês com alguém lá de fora, que fala a língua americana ou a língua inglesa fluente, e você está errando em algumas coisas, está pecando em algumas conjunturas, etc., parta do princípio que você fala duas línguas e essa pessoa só fala uma. Na verdade, você está na frente daquela pessoa. Então não sinta vergonha, né?
Ele não fala zero português. Você fala. E se marcar ainda arranha um pouquinho de espanhol, porque a gente consegue ter essa habilidade, né? Mas de maneira geral, o que acontece? Se você conseguir começar a investir também e ter um inglês básico para o intermediário, talvez um avançado, e se jogar para o mercado para trabalhar em empresas que precisam usar o inglês, você vai ter dificuldade no começo? Vai. Mas depois que você desenvolver, você vai abrir um leque de oportunidades para você. Tem muita vaga remota, tá? Vagas administrativas, por exemplo, onde você pode trabalhar para empresas no mundo inteiro. Você pode ganhar em dólar, desde que você tenha as habilidades que eles estão buscando. E trabalhar remotamente, de casa com computador, sem precisar sair de casa, enfrentar trânsito, etc. Então, a grande dica que eu daria para realmente ter uma alavancagem de carreira no futuro, em 2, 3, 4 anos, é realmente investir pesado na língua inglesa. Ah, Anderson, hoje tem já inteligências artificiais que fazem a tradução do inglês, tarará, é automático isso. Ok, mas habilidade conversacional, de interação, isso ninguém vai te tirar. E a partir do momento que você conecta, né, a tua habilidade técnica, comportamental com uma outra língua que é usada no mundo inteiro, a tua empregabilidade aumenta e as possibilidades suas de carreira, elas se maximizam num mundo global, super conectado, cheio de posições remotas, como a gente tem. Legal, eu gostei demais, viu, desse conselho. Realmente o inglês, eu também, olha, se o meu conselho para eu mais novo seria realmente o inglês lá atrás, porque é muito mais fácil e você tem mais tempo, né? Mas hoje também a gente tem muitas ferramentas que a gente não tinha quando era mais Exato. novo, né? Ó, o Duolingo, né? O Guilherme falou aqui, a Elsa, né? O aplicativo Elsa é muito bom. O próprio YouTube, né? Postei, né? Música, filme, né? Eu postei hoje no meu Instagram, um stories, que o Santander está com um curso de língua inglesa gratuito, não precisa ter conta no banco, que é de uma das empresas grandes aí de inglês, gratuito, né? Tem um canal no YouTube que eu sigo que ele faz aulas de inglês, mais avançado, obviamente, mas ele pega trechos de filme e aí ele traz, ele explica, mas é excelente aquilo, mas é muito excelente. Como você disse, quando eu comecei a fazer inglês, eu não tinha nada disso, né? Eu E era comecei, eu caro. sempre gostei de inglês. Eu comecei a estudar inglês na quinta série da escola pública e eu gostava, porque eu gostava de filmes, então eu queria ver aquilo e tudo mais, então aquilo me interessava. Mas não tive a chance de fazer um curso. Depois, quando eu vim para São Paulo, que eu vim do interior de São Paulo para cá, para a capital, eu tive o plano de fazer 2 cursos que foram muito bons, de 6 meses. Depois, eu comecei a ler livros que traziam desenvolvimento da língua inglesa, né? Como Dizer Tudo em Inglês, por exemplo, é um livro que eu li 3 vezes o livro. Eu lia no trem, quando ia trabalhar, usava aquele tempo de transporte para poder me dedicar àquele estudo, que eu sabia que ia fazer diferença. Até que um dia eu fui fazer uma entrevista para uma empresa e tinha que fazer um teste de inglês. Eu só tinha aquele inglês estudado. E aí eu vou te dar exatamente o exemplo do que aconteceu na realidade. Eu estava numa sala com 12 pessoas, grande, todo mundo fazendo um teste lá por escrito, de RH, tarará, uma multinacional americana. E aí acabou o teste por escrito, aí chegou o cara do RH e falou assim, olha, eu vou fazer agora o teste de inglês. Colocou lá umas folhas para a gente preencher e eu fui fazendo. E eu comecei a olhar para o lado, comecei a ver as pessoas levantando, levantando e indo embora. Ou fazendo rapidamente, assim, de qualquer jeito, saindo. Aí ficou lá uma meia dúzia de pessoas. Aí passou o teste escrito, aí o cara do RH voltou e falou, ok, agora vocês vão fazer o teste, vocês vão ouvir e vão interpretar aqui na ficha de respostas. E eu fiquei lá, fazendo. Quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém na sala. E eu fiquei lá o tempo todo fazendo. Conclusão, o teste valia acho que uma nota 3, eu tirei 2, eu fui contratado para a vaga. E aí uma coisa que é interessante, quando você se prepara para as oportunidades, antes delas acontecerem, elas vão chegar para você. E aí eu passei na vaga e falei, puxa, que legal. Aí a gerente falou, olha, você vai trabalhar com clientes internacionais. Você vai atender gente da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, Estados Unidos, etc. Eu falei, legal. Aí eu cheguei em casa e falei assim, nossa, praticamente nunca segurei lá 5 minutos de conversa com alguém lá fora, e a semana que vem eu começar a tratar com clientes internacionais. Beleza. Naquela semana, eles tinham contratado um cara que não era de RH, que era de marketing.
que tinha inglês fluentíssimo para trabalhar junto comigo. Ele me ajudava com inglês, eu ajudava ele com RH, e a gente desenvolveu essa parceria. E aí depois eu fui trabalhar em clientes como a Bloomberg Television, que é um canal de comunicação, onde eu ficava no ambiente inteirinho de inglês o tempo todo. E quando as pessoas me ligavam de Nova York, eu literalmente fechava o olho para ouvir e tentar entender. Olha que. Então, assim, é uma fase complicada? É, mas você tem que encarar ela, porque depois que você passa, as oportunidades que abriram na minha carreira foram, graças a Deus, excelentes. Então, invistam no inglês. Tem muita oportunidade, muito curso, muita coisa aí que você pode usar. Legal. O Anderson, acho que a Maripe perguntou aqui o nome do livro, acho que ela falou link, mas acho que é o nome do livro, né, que você falou agora. O Que livro do inglês é o livro é super simples, ele se chama Como Dizer Tudo em Inglês. Como Dizer Tudo em Inglês. Vou colocar para a galera aqui, depois Ele eles tem um procuram. que é só cenário mais pessoal, né, de cotidiano, e tem um que é para empresas. Então, o que ele tem? Ele tem lá frases assim, situações de reunião, você está num cinema, ele vai trazer cenários e quais são as conversas que são posicionadas. Lá você vai ter inglês e português, e aí você consegue fazer a conexão também. Legal. Anderson, foi show de bola, né? Muito legal aqui, ó. Os alunos até falaram aqui, Nossa. olha, poderia ficar aqui a noite toda, né? Mas a gente precisa encerrar, em uma outra oportunidade a gente chama novamente aqui o Anderson. Pessoal, sigam ele lá nas redes sociais, tá? Vamos compensar ele aqui pelo o esforço, posto que vocês vão adorar. É isso, então, muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê, então, em uma próxima oportunidade de um novo programa do podcast Gestão de A a Z. Um grande abraço a todos e a gente vê em uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado, Não, até Anderson. mais. Obrigado, Pri. Tchauzinho, pessoal.